temos a metade das questões da OCQ 2017. Se você não descansou ainda, é uma boa hora para um lanche ou para curtir a dancinha que tem aqui no intervalo de algumas aulas no campus. Se está descansado, fica ligado e vamos para as questões finais. Questão 11. Reações de desidratação de álcoois, oxidação de aldeídos e polimerização de cloreto de vinila dão origem, respectivamente, a... Essas são reações orgânicas. Vamos avaliar cada uma delas. A desidratação de álcoois ocorre em meio ácido. Nela, um átomo de hidrogênio e um grupo OH abandonam a cadeia, formando uma dupla ligação. Assim, a desidratação de álcoois dá origem a alcenos. Segunda reação, oxidação de aldeídos. O aldeído pode ser oxidado na presença de permanganato de potássio, destacado no vídeo, ou de dicromato de potássio. Na reação, o grupo carbonila do aldeído é convertido em grupo carboxila, gerando um ácido carboxílico. A terceira reação é a de polimerização do cloreto de vinila. Numa polimerização, monômeros são polimerizados formando uma macromolécula, uma molécula gigante. Ao polimerizar diversas moléculas de cloreto de vinila na presença de solvente, pressão e catalisador, obtemos o policloreto de vinila, o PVC, destacado no vídeo. Questão 12. Atualmente, há um grande apelo pelo uso de combustíveis renováveis e não poluentes, tornando o uso de células de hidrogênio uma alternativa. Grande parte dos metais reage com ácidos, levando à formação de hidrogênio molecular. O alumínio metálico reage com o ácido clorídrico, segundo a equação não balanceada abaixo. Para a reação anterior, determine o agente oxidante, o agente redutor e o somatório dos menores coeficientes inteiros que tornam a equação química balanceada. Primeiro, vamos determinar o agente oxidante e o agente redutor da reação de oxirredução, para em seguida realizar o balanceamento da equação química. Para identificar os elementos que sofrem oxidação e redução, precisamos determinar o NOx de cada elemento da equação química apresentada. Na reação, os átomos de alumínio e hidrogênio tiveram alteração de NOx. Elétron é uma partícula negativa. Ao receber elétrons, o elemento se torna mais negativo, diminuindo o seu número de oxidação. O elemento que recebe elétrons se torna mais negativo e reduz, ao mesmo que o elemento que cede elétrons tem seu NOx aumentado e sofre oxidação. Agente oxidante é o reagente que reduz, e agente redutor é o reagente que oxida. Avaliando os reagentes, podemos verificar que Al sólido é a substância que oxida, portanto é o agente redutor, e HCl, ácido clorídrico, é a substância que reduz, sendo este o agente oxidante. Determinados os agentes oxidante e redutor da reação química, precisamos realizar o balanceamento. Essa reação química possui duas substâncias simples, substâncias formadas por um único elemento. Isso facilita o balanceamento da equação. Precisamos deixar o balanceamento da substância simples por último. A reação produz cloreto de alumínio, com 3 átomos de cloro. Assim, nos reagentes, o coeficiente 3 deve presidir a substância HCl. As quantidades de entrada e saída de alumínio na equação química estão semelhantes. Precisamos então balancear o elemento hidrogênio.
temos 3 átomos de hidrogênio entrando e temos a molécula H2 saindo. Nesse caso, utilizaremos uma fração, 3/2. O exercício pede a soma dos coeficientes inteiros. Dessa forma, precisamos multiplicar todos os coeficientes estequiométricos por 2, de modo a remover a fração 3/2. A proporção da reação é de 2:6:2:3, sendo estes os menores coeficientes estequiométricos inteiros. Como resposta para o exercício temos agente oxidante HCl aquoso, agente redutor alumínio sólido e somatório dos menores coeficientes igual a 13. A resposta correta para essa questão é a letra C. Questão 13. Na análise de determinado hidrocarboneto foram obtidos os seguintes dados: fórmula mínima C2H5, massa molecular 58. Com base nessas informações, conclui-se que o hidrocarboneto em questão é o composto que queremos determinar possui somente carbono e hidrogênio em sua composição. As massas atômicas do carbono e do hidrogênio são 12 e 1, respectivamente. Vamos colocar o maior número de carbonos possível na molécula orgânica. Esse número corresponde a 4 carbonos, com massa de fórmula igual a 48 gramas por mol. Nosso composto possui 58 gramas por mol, sendo 48 gramas por mol de carbono. Os 10 gramas restantes para atingir a massa do composto são os átomos de hidrogênio. Assim, nosso composto tem a fórmula molecular C4H10. Essa fórmula molecular corresponde a um alcano. Questão 14. A questão apresenta a fórmula estrutural do estireno e do ácido acetil salicílico. As fórmulas moleculares do ácido acetil salicílico e do estireno são, respectivamente. Para resolver essa questão, precisamos determinar a quantidade de átomos que compõem cada uma das moléculas. No estireno, temos 6 átomos de carbono, referentes ao anel aromático, e outros 2 átomos, todos eles repletos de hidrogênio. A fórmula molecular dessa substância é C8H8. O ácido acetil salicílico possui 9 átomos de carbono. A fórmula molecular do ácido acetil salicílico é dada por C9H8O4. O item correto dessa questão é a letra D. Questão 15. O 2,2,5 trimetil 3-heptino é um hidrocarboneto cujas moléculas têm cadeia carbônica 1 insaturada, 2 ramificada, 3 aromática. Dessas afirmações, somente a melhor forma de resolvermos esta questão é desenhando a molécula orgânica. Podemos verificar a presença de ramificações e de insaturação na forma de tripla ligação. Assim, os itens 1 e 2 constam na molécula orgânica, mas ela não possui anel aromático. O gabarito para essa questão é a letra B. Questão 16. O THC, com fórmula molecular dada abaixo, é o principal componente ativo da maconha. O THC apresenta em sua fórmula grupos funcionais de. Vamos analisar a molécula orgânica. Temos a presença de um grupo fenol e de um grupo éter. A solução da questão é a letra D. Questão 17.
A figura abaixo representa o esquema de uma pilha formada com placas de níquel e zinco, mergulhadas em soluções contendo seus respectivos íons. O cátodo e a diferença de potencial da pilha são, respectivamente... Antes de resolvermos essa questão, vamos relembrar alguns conceitos de eletroquímica. Uma célula galvânica é formada por ânodo negativo e cátodo positivo. Estes eletrodos buscarão a estabilidade. Assim, o ânodo negativo cederá elétrons, enquanto o cátodo receberá os elétrons fornecidos. O elemento que recebe elétrons sofre redução. Assim, o ânodo sofre oxidação e o cátodo redução. Existe uma forma de avaliarmos qual eletrodo sofre oxidação e qual sofre redução dentro de uma célula galvânica. Para isso, precisamos conhecer o potencial padrão de redução dos elementos. Quanto mais elevado for o potencial padrão de redução E0 de um elemento químico, maior será a tendência deste elemento a receber elétrons e, portanto, reduzir. O exercício apresenta o potencial padrão de redução dos dois elementos que compõem a célula. Entre esses dois elementos, o níquel possui potencial padrão de redução mais elevado, lembrando que esses valores estão negativos. Com potencial padrão de redução mais elevado, o níquel tende a receber elétrons e, portanto, reduzir. O eletrodo que recebe elétrons é o cátodo. Assim, o níquel é o polo positivo, o cátodo da célula, enquanto que o zinco é o polo negativo, o ânodo da célula galvânica. Organizando os dados do exercício. O ânodo é o eletrodo que sofre oxidação, nesse caso o zinco, e o cátodo é o eletrodo que sofre redução, no caso o níquel. O exercício ainda pede a diferença de potencial da pilha. A diferença de potencial ou potencial padrão de célula é obtida pela equação 4. Nela são utilizados os potenciais padrões de redução do cátodo e do ânodo. O valor obtido foi mais 0,53 volts. Questão 18. O produto de solubilidade do sulfato de bário, BaSO4, vale 10 na menos 10, a 25 graus Celsius. O exercício não estabelece a unidade desse produto de solubilidade. Vamos utilizar a base mássica em gramas de BaSO4 por grama de solvente. Nessa temperatura, a quantidade em mols de BaSO4 que se dissolve em 1 decímetro cúbico de água pura é de aproximadamente. Coletando os dados da questão e considerando a base mássica, temos que 1 vezes 10 na menos 10 gramas de BaSO4 dissolvem em 1 grama ou ml de água. Por que 1 grama ou ml? Porque a densidade da água é 1 grama por ml. Dessa forma, essas unidades serão equivalentes. Precisamos lembrar algumas conversões de unidade. 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico, ao mesmo que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, como é dado no exercício. A relação entre litro e ml é de 1 para 1000. Podemos determinar a massa de sulfato de bário que é dissolvida em 1 litro de água, por uma regra de 3 simples. Em 1 ml de água são dissolvidos 10 na menos 10 gramas de sal. Em 1000 ml, ou seja, 1 litro, quanto de sal será dissolvido? O valor de X encontrado foi 10 na menos 7 gramas de sulfato de bário. O exercício pede essa quantidade em mol. Precisamos utilizar a massa de fórmula do sulfato de bário para determinar essa quantidade. Não posso chamar essa massa de massa molecular, porque o sulfato de bário é um composto iônico.
Para o sulfato de bário, 1 mol equivale a 233 gramas. 1 vezes 10 a menos 7 gramas equivalerão a quanto em mol? O resultado obtido foi 4 vezes 10 na menos 10 mol, aproximadamente 10 na menos 10 mol. O item que mais se aproxima desse valor é o item D, sendo esta a letra correta para essa questão. Questão 19. Dada a reação química de combustão completa da glicose, C6H12O6, considere as afirmações. 1. Trata-se de uma reação endotérmica. 2. A glicose funciona como um comburente e o gás oxigênio como combustível. 3. A reação está corretamente balanceada. Item 4. São liberados 2.813.000 joules de energia para produzir 108 gramas de água, através da combustão de 1 mol de glicose. A massa molecular da água é dada no exercício. Preste atenção, pois o exercício pede as alternativas falsas e não as verdadeiras. Vamos avaliar o item 1. A reação possui ΔH negativo. Valores negativos de ΔH indicam liberação de energia, nesse caso, reações exotérmicas. O item 1 está incorreto. Item 2. O item 2 classifica a glicose como comburente e o gás oxigênio como combustível. Para que uma combustão ocorra, é necessária a presença de combustível e comburente. Em reações de combustão, o oxigênio sempre agirá como comburente e não como combustível. No item 3, devemos verificar o balanceamento da equação química. Para isso, as entradas e as saídas de cada elemento químico devem ser avaliadas. Como mostra o vídeo, as quantidades de entrada de cada elemento são iguais às quantidades de saída dos mesmos. No item 4, a energia liberada de 2.813.000 joules está correta. O fator de conversão K significa vezes 1000. Assim, 2.813 kJ equivalem a 2.813.000 joules. Precisamos verificar se a quantidade de água produzida é realmente 108 gramas. Para isso, recorremos à estequiometria da reação. Existe uma proporção entre os constituintes da reação, e essa proporção é dada pelos coeficientes estequiométricos. A relação entre glicose e água é de 1:6 em base molar. Dessa forma, quando reagido completamente, 1 mol de glicose produzirá 6 mol de água. Esse valor em base molar deve ser transformado para a base mássica, utilizando a massa molecular da água. Para a água, 1 mol equivale a 18 gramas. 6 mol equivalerão a quantos gramas? A resposta para o exercício são 108 gramas. As afirmativas 1 e 2 são falsas, enquanto as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. O item correto é o item A, pois a questão está solicitando as afirmativas falsas. Nossa última questão, questão 20. A combustão completa do octano produz gás carbônico, água e calor. Ao queimar 1 mol de octano, os valores dos coeficientes do gás carbônico e da água na equação termoquímica são respectivamente. Primeiro, precisamos desenhar a molécula do octano. Ela possui fórmula molecular C8H18. A reação de combustão tem octano como combustível e oxigênio como comburente, produzindo CO2 e água em uma combustão completa. Iniciamos o balanceamento da equação com o elemento carbono. Continuamos o balanceamento com hidrogênio.
E por fim, acertamos a entrada e saída de oxigênio. Os coeficientes obtidos para CO2 e água são 8 e 9. Terminamos as questões da OCQ. Vale dar uma olhada no gabarito fornecido pela comissão organizadora. Na minha resolução, eu cheguei em resultados diferentes deste gabarito nas questões 3, 14 e 18. Eu acredito que o gabarito dessas questões deva ser alterado, mas eu posso estar errado, não estou certo sempre. Se você conseguir chegar no gabarito oficial nessas questões, deixe seu comentário aqui no vídeo. Pessoal, essa foi a minha contribuição para quem vai fazer a OCQ ou prestar concurso com prova de Química. Espero de verdade que esse vídeo tenha auxiliado nos teus estudos. Se você assistiu esse vídeo até o final, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso é muito importante para mim. No demais, desejo que vocês tenham um excelente dia ou noite e espero que fiquem ricos um dia, tá certo? Um abraço e fiquem com Deus.